Ó, dia 31 de outubro, dia em que metade do país está feliz e a outra quase metade está desolada. Fato é que uma eleição não conserta o país da noite pro dia. Crise econômica, social, crise humanitária e moral, o país ainda polarizado. Parece que a profecia de Dilma Rousseff se concretizou. Nem quem ganhar ou perder vai ganhar ou perder vai perder ou ganhar. Eu sempre acreditei. Mamãe Eu tatuei isso aqui. A gente faz agora um balanço das eleições. O que você espera do país com o resultado de ontem? Como se equilibram a esperança e pé no chão? Com o que dá para sonhar e onde é que é melhor ter cautela? Elege as suas prioridades lá na hashtag Papo de Segunda no GNT. Até que enfim passou. E foi para mim durou 1 ano e meio essa eleição. Nossa Senhora. Chegou o Natal, mas não chegou ainda. Não, 1 ano e meio durou essa última semana. A última semana foi uma loucura mesmo. Última semana. Eu fiz coisa pra caramba quando eu vi era terça. Não, foi a eleição, a disputa eleitoral mais acirrada desde a redemocratização. Silvio, eu quase que vou dizer assim, fale. Analisa pra gente, vai. Bom, em primeiro lugar, quero agradecer o convite, dizer que eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, né? Uma alegria muito grande. Eu já tinha participado, mas foi virtualmente. Sim. Não valeu assim tanto como está. Para mim valeu muito, mas agora... Pra mim, muito virtual. Mas foi maravilhoso. Isso você não provou de uma tapioca que tem aqui atrás ainda. É mesmo? Então, acho que dá tempo, hein? Dá. Não, dá tempo. Quer com saindo queijo? daqui, queijo. Eu vou falar pro pessoal deixar ali para depois Deixa do programa. preparado já para quando a gente sair daqui. E aí, seu Silvio? Bom, gente, eu acho o seguinte, acho que ontem a gente venceu uma batalha importantíssima. Uma batalha importantíssima que redefiniu o futuro do Brasil. Sendo muito explícito aqui, muito sincero, né? Não é pouca coisa vencer uma eleição nas condições em que eu vou afirmar que nós vencemos. Não é, eu falo nós porque todo mundo me conhece, todo mundo sabe. Obviamente que eu não sou um fascista. Nós vencemos uma batalha contra o fascismo. Não é pouca coisa. Em que condições você diz? As condições são o seguinte, as seguintes. As condições de uma eleição em que eu acho que nunca houve um uso da máquina estatal em prol de um candidato dessa maneira. Mas sempre há. A máquina sempre... Mas dessa maneira não há precedentes na história recente do Brasil. Isso, eu acho que não existiu. A quantidade de dinheiro, orçamento secreto, para aqueles que nos assistem, para quem não sabe disso, as palavras da própria Simone Tebet, né? Talvez um dos esquemas de corrupção institucionalizados que não há precedente. Não há precedente. O pagamento de auxílio às vésperas da eleição. Por meio de emenda constitucional para liberar bilhões. Bilhões antes das eleições. Fora o varejo, né? Blitz. Como eu falei, o uso da máquina estatal, o uso de órgãos do Estado para restringir a possibilidade do direito de voto, assim, de maneira muito explícita. E vencer uma eleição nessas condições foi a nossa batalha de Guararapes, assim, foi o Stalingrado, assim, uma coisa impressionante. Isso mudou, de fato, abriu uma senda diferente na história do país. O que eu não estou querendo dizer é que as dificuldades que nós vamos enfrentar, elas estão debeladas. A gente vai enfrentar muita dificuldade. O que a gente garantiu foi o direito de continuar lutando, de continuar vivo, de continuar disputando um espaço nesse Brasil. Então, não foi pouca coisa. Então, quem comemorou pode comemorar, mas para a gente se reorganizar a fim de continuar uma guerra que apenas se iniciou. Então, ontem foi ponto de partida, não ponto de chegada. Foi um ato inaugural de alguma coisa diferente no Brasil, mas que vai depender muito do que a gente for capaz de fazer a partir de agora. Mas tem 58 milhões de pessoas falando o contrário, falando não. Foi a pior coisa que podia ter acontecido. Eu não sei se tem 58 milhões de pessoas. Acho que eu até falava essa história. Hoje, entre ontem e hoje, eu tive a possibilidade de pegar 3 táxis diferentes, né? E assim, pegar táxi é sempre uma experiência antropológica. No Rio de Janeiro. Eu peguei, mas isso foi em São Paulo, nesse caso, né? Então, eu peguei 3 táxis diferentes. 2 votaram no presidente candidato derrotado, e outros votaram no candidato presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. Pessoas muito diferentes, né? Assim, e era assim, uma coisa em comum.
diferenças. Um deles totalmente constituído a partir dessas bolhas de desinformação, com teorias conspiratórias, falando de urna eletrônica, de fraudes que não existiram. É muito convicto disso, inclusive chamando discurso de autoridade, dizendo o seguinte: não, eu sei do que eu estou falando porque eu ouvi alguém falar, porque eu tenho conhecimento na área, e obviamente não tenho conhecimento nenhum sobre o funcionamento de urna eletrônica. O segundo votou no presidente Lula, votou no Lula, né? Muito indignado com quem não havia votado. Ele não entendia porque as pessoas não haviam votado, as pessoas no entorno dele, porque eram pessoas que compartilhavam, né, justamente da situação dele. E o terceiro votou no candidato derrotado. E eu tive uma conversa muito interessante com ele. E ao final da conversa ele falou: puxa vida, eu só queria que as pessoas tivessem conversado comigo, eu estou gostando de conversar consigo, porque eu estou entendendo algumas coisas que eu não entendi. O que essas três pessoas tinham em comum? Sabe o que elas tinham em comum? As três pessoas completamente deterioradas do ponto de vista da sua vida material, assim, pessoas empobrecidas, que sofreram muito com a pandemia, pessoas que não têm condição de projetar uma vida para além daquele trabalho, né, que elas têm, que é um trabalho muito difícil, massacrante. Então você vê, as três pessoas ali são pessoas que não, tirando uma delas, como eu falei, elas não estão chorando porque o resultado da eleição não foi coincidente com o voto que elas tiveram. O que eu acho que aconteceu com boa parte do Brasil. Boa parte do Brasil votou justamente porque se viu premido por uma série de condições que não tinha, que não teve capacidade de compreender muito bem. É muito difícil você entender o que está acontecendo no Brasil, os debates eleitorais, por conta justamente... esse é um outro desafio que também nós enfrentamos, né, nessa eleição, que é uma produção de desinformação que as pessoas chamam de fake news, né? Fake news não é mentira, a gente tem que começar por isso. Fake news não é mentira. A fake news é um sistema de produção do entorpecimento da consciência, de tal sorte que as pessoas passam a não compreender mais, né, quais são as suas posições no debate público. Então, estou falando aqui de um sistema, tem um sistema produzido para desestabilizar a vida social, no caso, destabilizar as instituições político, né, que dão funcionamento para a democracia, mas vai além da democracia, tá? Eu acho que é para destabilizar também a república, né, que é uma coisa também muito interessante da gente conversar. Então, fake news é isso, é uma produção. Outro desafio também que nós enfrentamos, falando de desafio, né? Essas pessoas se utilizam de fake news e não tem problema nenhum em dizer fascistas, que foram vencidos ontem nas urnas, né? Fascistas. Acho que tem que ser dito isso. Essas pessoas, elas têm articulações internacionais, não é uma coisa que está acontecendo só no Brasil. A degeneração das condições da vida das pessoas, da economia, isso vai tirando das pessoas, essa é uma dimensão fundamental para a gente conversar, vai tirando a possibilidade das pessoas sonharem do futuro. A gente não é só o nosso passado, nosso presente, a gente é o nosso futuro também. Se você tira o chão do futuro das pessoas, as pessoas começam, portanto, a cair em soluções que são pautadas na violência, na destruição do outro, né? Então, não é pouca coisa o que a gente enfrentou, meu camarada. Não é pouca coisa o que a gente conseguiu fazer. Abre-se a possibilidade da gente continuar lutando e para construir algo diferente. Francisco, ele estava falando exatamente dessa eleição, talvez a mais violenta de todas e obscurantista. Que tipo de sequela social isso deixa? Perfeito. Hoje não é um dia normal, queria começar dando boa noite a vocês, porque passamos por muita coisa nesse período e em período eleitoral a gente não podia conversar sobre isso publicamente, em obediência à lei. Então é um dia importante para nós, que estivemos conversando durante esse tempo todo. E queria cumprimentar especialmente o Silvio pela honra da presença, pelas belas palavras que já começou aqui a proferir. Queria começar concordando com o Silvio num aspecto, que é não podemos de forma alguma subestimar o que aconteceu ontem, né? A gente desviou o trem do país do abismo, né? Não tem como diminuir esse acontecimento, mesmo todos nós sendo sabedores dos desafios enormes que temos pela frente, né? Então vamos lá, Fábio.
O Brasil se encontra em estado de divisão social muito profunda. Essas sequelas, elas são muito anteriores à campanha, elas são anteriores ao governo Bolsonaro, como o Silvio também vinha falando, né? Tratar disso, tratar das sequelas do Brasil, das divisões do Brasil, nos obriga a entrar em temporalidades muito diferentes. Tudo começa com o começo mesmo, né? Com o começo da colonização do Brasil, que criou traumas e desequilíbrios que nunca foram elaborados na história brasileira. Isso é um ponto sempre de insistência, né? O Brasil é um caso de país que fez a transição do seu período colonial para o seu período republicano-democrático sem acertar contas elementares com o seu período colonial. E esse passivo manda faturas para a sociedade brasileira que não cessam de chegar. Como é um passivo muito gigantesco, a gente conversava isso antes de começar o programa, né? As perspectivas políticas, mesmo as melhores, nos interregnos democratizantes do Brasil, mesmo as melhores perspectivas do Brasil, não são suficientemente radicais, eu diria. E eu não gostaria que as pessoas entendessem mal essa palavra, tá? Radicais no sentido de que eu considero que uma sociedade que produz desequilíbrios extremos necessita de políticas públicas também extremas para produzir uma sociedade, no fim das contas, que você pode chamar de centrista. Uma sociedade que seja equilibrada, mas que, portanto, exige determinadas políticas que sejam à altura do passivo que a gente herdou. Então, nós temos um passivo que vem do período colonial, que é um passivo, por exemplo, étnico, a escravidão sendo o grande acontecimento traumático do Brasil e que nós não fomos capazes, já conversamos isso aqui tantas vezes, né, Emicida, assim, não fomos capazes de elaborar, a população indígena segue sendo asfixiada no território brasileiro. Vou fazer aqui, então, uma arqueologia, eu acho isso muito importante, peço um pouquinho de paciência só, assim, uma arqueologia da divisão social brasileira, começa no período colonial, tem essa divisão étnica que é muito importante, nunca foi superada, uma divisão fundamental que atravessa a história brasileira é uma divisão socioeconômica que atravessa a história brasileira inteira e que em certos momentos se explicita mais. Ela começa a ser explicitada e ela só pode ser propriamente explicitada a partir da Primeira República, quando começa a haver na história do Brasil uma tentativa de implementação de um regime propriamente democrático, que só iria começar a se esboçar mesmo com a Revolução de 30, né? Mas ali você tem uma explicitação de uma divisão social, povo versus oligarquias, que no lulopetismo voltaria a ser também explicitada. Então, uma divisão social étnica, uma divisão social socioeconômica. Nós conhecemos uma divisão social político-ideológica nos anos 60, no contexto da Guerra Fria, às vésperas do golpe militar de 64, e que levaria ao golpe militar de 64. Um pouco como o Silvio estava falando também, né? O que o Silvio chamou de botão de emergência das crises do capitalismo, né? Nós já passamos por isso. O golpe de 64 não deixou de ser isso também. Estou falando tudo isso que eu quero propor aqui a hipótese teórica que eu venho trabalhando agora, que é a seguinte: nós estamos agora enfrentando uma forma de divisão social que é qualitativamente diferente. Sem que nenhuma dessas outras divisões sociais que eu citei aqui tivesse sido superada, né? Agora, me parece que o eixo fundamental da divisão social brasileira deve ser formulado na seguinte oposição: tradicionalistas versus progressistas. Isso não é um fenômeno específico do Brasil. Isso está acontecendo em diversos países do mundo com especificidades locais, tá? Acho que todos nós, como inteligência coletiva, temos que gastar muita energia agora para entender esse nó fundamental. Esse é um ponto. Mas não é apenas que a divisão social brasileira seja qualitativamente diferente nesse momento, ela é também, na sua intensidade, alguma coisa
talvez sem precedentes, pelo menos certamente na história da redemocratização, né? E isso me leva a propor uma outra perspectiva teórica, que eu também já tenho trabalhado, que é a hipótese de que o Brasil esteja em estado de guerra civil fria ou guerra civil latente. Todo mundo aqui deve se lembrar que, né, nas eleições de 2018, o livro dos politólogos americanos, o Levitsky e o Ziblatt, Como as Democracias Morrem, foi um livro que pautou muito o debate, né? Eu considero que o livro que está cumprindo a mesma função para esse momento é o livro da Barbara Walter, que é o Como as Guerras Civis Começam. E quem estuda guerra civil fala que tem duas condições fundamentais para a eclosão de uma guerra civil. Uma é o que eles chamam de estado, que eles chamam de anocracia, que é um estado entre uma autocracia ou uma ditadura e o que seria uma efetiva democracia. Porque numa efetiva democracia, as instituições funcionam de tal maneira que elas mediam os conflitos. Então, como também o Silvio estava falando, uma instituição forte não é aquela que desconhece conflitos, é aquela que é capaz de canalizar os conflitos e mediá-los em sua forma institucional. É para isso que servem as instituições, né? Quando você está numa democracia efetiva, isso funciona. Quando você está numa ditadura, você simplesmente oprime por violência, então não Obedece. Obedece pelo poder da força, você impõe, não tem divisão social que vá conseguir sublevar, né? A anocracia é esse estado intermediário. Então, para você ter uma guerra civil, você precisa ter esse estado intermediário entre democracia e autocracia e você precisa ter grupos sociais gigantescos, né, que se organizam em facções. Aqui eu lanço a minha hipótese. O bolsonarismo nesse momento, o bolsonarismo reúne diversos traços do que os politólogos e especialistas em relações internacionais que estudam guerras civis chamam de facção. O bolsonarismo ele é muito coeso. Importante separar o bolsonarismo de quem votou no Bolsonaro. Eu chegaria lá, mas é importante fazer essa ressalva. Acompanho também o Silvio e acompanho a sua intenção na pergunta, né? Tudo leva a crer que o bolsonarismo é um amálgama que se formou por diversas razões, né? A gente pode fazer essa genealogia também, mas que tem um núcleo e tem segmentos que orbitam em torno dele. Acho que parte da nossa tarefa, é sermos capazes de isolar o núcleo dos segmentos que orbitam, tá? Mas, pelo menos em relação a esse núcleo, cujo tamanho a gente vai poder mensurar melhor agora, porque o bolsonarismo ele vai reduzir, porque ele vai perder diversos dos seus pilares, já está perdendo, né? Está perdendo o centrão, vai perder poder institucional, então a gente vai ter uma dimensão melhor do que ele é. Mas, continuando, o bolsonarismo ele é coeso, ele é hiperengajado, ele é um identitarismo nacionalista, ele atua no espaço público de forma intimidadora e ameaçadora e no espaço público efetivo de forma a exercer violência real, como a gente tem visto muito, e ele é a favor do armamento da sociedade civil. Tudo isso são traços de uma facção. Do outro lado, existe uma coisa diferente. O que me leva a falar de uma guerra civil assimétrica, porque o outro campo, chame-o como quiser, o campo progressista ou o campo da esquerda, ou simplesmente o campo não bolsonarista, ele é mais difuso, ele é menos mobilizado, exceto em determinadas franjas, ele não é nacionalista e ele é radicalmente contra o armamento da sociedade civil e, exceto também em pequenas franjas radicalizadas, ele é a favor de fortalecimento institucional. Então é muito importante que a gente tenha uma leitura das forças que estão em jogo nesse momento. E para terminar, pedindo desculpa que eu falei demais... Tava preso, tá? Estava preso. 2 meses de programa. Estava preso. O que podemos fazer diante desse cenário é uma resposta que transcende cada um de nós. Isso vai ser construído por uma inteligência coletiva a que cada um de nós deve dar uma contribuição, como estamos dando aqui. Eu lançaria aqui 2 hipóteses de caminhos que eu considero. Eu considero que o judiciário deve agir com muita firmeza
em relação às pessoas e aos grupos que estão cometendo crimes. Não existe, sobre isso o Silvio pode falar, evidentemente, muito melhor do que eu. O Silvio falava há pouco que o debate não se dá num contexto abstrato. Também o exercício da justiça não se dá em contexto abstrato. Ele está em relação direta com o contexto político, né? O contexto político tende a se tornar mais propício agora para que o judiciário aumente a sua margem de manobra para fazer cumprir a lei, estritamente a lei. Então, qualquer pessoa, qualquer grupo que estiver ameaçando o Estado de Direito no Brasil deve sofrer os rigores da lei. Entretanto, eu acho que em relação ao debate público e à divisão social, a dinâmica deve ser até a contrária. A dinâmica deve ser uma dinâmica de tentativa de construção, de esvaziamento da mistificação, da alienação, da inflamação do debate público que retroalimenta a divisão social. Sobre isso eu não vou falar muito agora, porque o meu livro é sobre isso e eu venho falando sobre isso muito aqui. Então as pessoas que nos acompanham aqui sabem mais ou menos do que está se tratando. Nós que temos essas duas tarefas aí. E Cidola, você sente que o fim desse presidente entrando numa nova era, agora por acaso sendo Lula, mas não sendo o Bolsonaro, acalma os ânimos da população, ou isso ainda ficará acirrado, essa polarização ainda vai se manter muito viva? Eu acho que... Eu fiquei pensando muito na palavra polarização, na qualidade do que ela representa hoje, sabe? Às vezes a gente trata a discórdia como se ela propriamente fosse uma coisa ruim. Mas a verdade é que se o Silvio viveu a vida dele inteira de uma maneira, eu vivi a minha vida inteira de outra, quando a gente se encontrar e for refletir sobre qual caminho deve ser tomado, é natural que a nossa opinião seja uma opinião divergente. Mas a qualidade da nossa polarização é que eu acho que é uma qualidade perigosa. O que a gente tem experimentado no Brasil é uma outra coisa. Podia, enfim, concordo muito com o que vocês disseram. Não queria nem falar nesse bloco, queria ficar só olhando vocês, que eu tô aqui, ó. Queria ter trazido o meu caderno. O que eu acho que é muito importante nesse momento é voltar... Tem uma frase do Malcolm X que eu adoro. Ele fala o seguinte: um homem que aos 50 anos pensa exatamente como quando pensava aos 30, jogou 20 anos fora. Eu gosto muito dessa frase porque ela faz com que a gente reflita e traz de novo uma palavra que ela é muito importante na hora que você constrói as suas convicções, que é a humildade. A gente precisa ter a humildade de colocar de tempos em tempos as nossas convicções à prova, saca? Cruzar elas com a realidade e a partir desse cruzamento das nossas convicções com a realidade, entender se elas fazem sentido, entender se aquele grupo de ideias tem conduzido a gente para o lugar que a gente acredita que a gente merece estar, sabe? Tem um cara... Tem um livro que eu gosto muito desse livro, acho que é um psicólogo que chama Dave Robinson. Ele tem um livro que chama Por que pessoas inteligentes cometem atitudes idiotas? Ó, livrinho. Livrinho pequeno. Ele fala do psicólogo do século XIX que dizia uma coisa muito doida. A gente foi ensinado a chamar de pensar uma atitude que, na verdade, só reorganiza nossos preconceitos, saca? Então, ele defende a ideia de que é comum pessoas que são inteligentes, pessoas que se acreditam inteligentes, ter mais dificuldade de aceitar um conselho ou de reconhecer o momento no qual erra. Então, essas pessoas têm uma capacidade de elaborar teorias, conspirações, de uma maneira muito rica e com vários argumentos que fazem de fato sentido, algo que na verdade não elimina seu ponto cego, mas protege ele, sabe?
Quando eu falo que é importante que a gente exercite, nesse momento, a humildade, é porque a gente precisa olhar para a nossa realidade. Eu vou falar para você uma parada que eu vivi hoje. Agora são 11 horas da noite. Eu saí da minha casa 3 horas da manhã. Saca? Eu cheguei no Rio de Janeiro e ia dar 5 horas da tarde. Mas como assim? Um grupo de pessoas bolsonaristas insatisfeitos com o resultado das eleições, eles decidiram que eles vão fechar as estradas, eu não sei durante quanto tempo, mas isso vai prejudicar, inclusive, eles mesmos. Sem dúvida. Porque todas essas pessoas dependem do transporte, então não há uma razão. A verdade é essa, não é racional isso nesse momento. É uma péssima forma de dar continuidade ao jogo democrático. No dia seguinte e no momento aonde a situação continua sendo o Bolsonaro, essas pessoas estão produzindo algo que é um recado muito claro. Elas estão dizendo para a sociedade brasileira: eu tô pouco me fudendo para a racionalidade. Nós estamos dispostos a jogar o país no caos.